Meu nome é Marcos e passei por uma experiência de morte onde fui ao céu. Eu trabalhava na cidade de Seattle e era supervisor do Departamento de Liberdade, condicional para os tribunais juvenis. Eu realmente apreciava meu trabalho. Gostava de interagir com adolescentes e costumava dizer que faria isso até o final da vida, até que chegou o dia em que efetivamente morri. No dia 5 de maio de 2006, enfrentei uma pedra nos rins que ficou presa no meu lado direito. Já havia tido esse problema antes, então sabia exatamente o que estava acontecendo. Pensei que poderia aguentar um pouco mais até que a dor diminuísse, mas dessa vez não aconteceu. Lembro-me de ir para a sala de emergência despreocupado, pensando que era apenas mais uma situação de pedra nos rins. Eu sabia qual seria o procedimento, pois já tinha passado por isso antes. Sabia que me levariam para uma sala e me dariam morfina, o que ajudaria a aliviar a dor. Eu também estava lidando com uma infecção renal. Recebi antibióticos e eles decidiram que eu ficaria hospitalizado durante a noite. Porém, descobriram mais tarde que eu era uma daquelas pessoas em que os antibióticos não fazem efeito na infecção. Após a remoção das pedras, o veneno entrou na minha corrente sanguínea e meu estado se deteriorou. De acordo com os registros médicos, fui diagnosticado como clinicamente morto por aproximadamente 1 hora e 45 minutos. Uma das experiências mais impactantes foi o fato de estar próximo da morte sem sentir medo. Mesmo ciente de que estava morrendo, repetia para mim mesmo que estava indo para casa. Lembro-me de perceber meu espírito se desprendendo do meu corpo, atravessando os andares do hospital e acessando o céu. A sensação de ir para o espaço foi extremamente rápida, mais veloz do que um simples piscar de olhos, como quando a pálpebra toca a parte inferior. Tentava compreender a velocidade da minha jornada. Tudo o que conseguia pensar era que isso realmente estava acontecendo ao entrar naquele reino. Recordo de uma luz que se apresentava diante de mim. Normalmente imaginamos que é uma luz ao final do túnel, mas para mim parecia mais uma janela. Embora não possa afirmar se realmente era uma janela, mas é a melhor maneira de descrever. Ao passar por essa janela, tudo estava perfeito. Era maravilhoso, uma paz ininterrupta. Nada podia me incomodar ou agitar, eu me sentia acolhido. Não percebi o quanto me sentia deslocado antes dessa experiência, pois ao entrar, tive a sensação de estar em casa. Tudo no céu irradiava acolhimento. Não me refiro apenas a Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo ou ao Espírito Santo, mas a tudo no céu que parecia genuinamente feliz por eu estar presente. Senti isso enquanto observava ao meu redor. Havia árvores e flores. Tudo contribuía para que me sentisse bem-vindo, um desejo que nem sabia que existia dentro de mim até aquele instante. Ver Jesus Cristo face a face foi significativo para mim, e percebi que não se trata apenas de um local em que se deseja estar. Walter tinha a certeza de que Jesus Cristo ali estava. Recordo-me de pensar que precisava passar entre aquelas árvores para encontrá-lo. Subitamente elas se abriram diante de mim e senti que de ambos os lados se dizia: ele vai ver o rei repetidamente. Ao chegar mais perto, recordo de ter cruzado uma luz intensa. Era uma iluminação imensa. E ali avistei Jesus, que estava voltado para minha esquerda, observando um grupo de anjos e uma multidão de almas redimidas que viveram na terra e agora estavam no céu. Lembro-me de avançar em sua direção e a primeira coisa que fiz foi me ajoelhar ao me aproximar dele. Enquanto me encontrava de joelhos aos seus pés, Jesus olhava para uma enorme multidão que parecia ser composta de milhões ou até bilhões de pessoas. Ajoelhado, a única coisa que consegui fazer foi levantar um pouco a cabeça para ver apenas partes de suas pernas. Não conseguia enxergar seu rosto naquele instante. Tudo o que consegui articular foi obrigado, obrigado, porque estava plenamente ciente de que meu acesso ao céu se dava por conta do que Jesus Cristo fez por mim. Estava imensamente grato, tão agradecido que nem minha mente tinha consciência de que ele havia realizado esse sacrifício por todos nós. Mas, pessoalmente, percebia isso de forma tão íntima que sua morte na cruz foi para que eu pudesse estar aqui,
mas sim que ele formou todo o céu exclusivamente para mim. Não pretendo parecer egoísta, pois não era essa a minha intenção. Mas foi assim que me senti, como se ele tivesse criado tudo isso apenas para mim. Então comecei a observar seu corpo. Olhei seus pés e tornozelos, depois suas mãos, e tudo nele parecia refletir amor por mim. Quando cheguei mais perto, ele me encarou, e essa é uma das memórias mais intensas que guardarei para sempre. Ele me olhou como se eu nunca tivesse desobedecido a ele em toda a minha vida. E essa experiência realmente me impactou. Li na Bíblia, em Hebreus, capítulo 8, e também no capítulo 10, que quando Deus perdoa, Ele realmente perdoa. E foi isso que senti quando Jesus me fixou o olhar. Eu sabia que já tinha acesso à vida eterna e que a morte não me afetaria mais. Mesmo sabendo que meu corpo, minha carne, tinha perecido, meu espírito continuava a ser eterno. E o amor que Ele tinha por mim permaneceria para sempre, pois eu estava na eternidade. Após aquele encontro com Ele, e do ato dele de transferir algo para dentro de mim, como se eu fosse um computador, ele me olhou e disse: "Não, meu filho, ainda não é sua hora. Volte para casa." Foi mais ou menos assim que ele se expressou, e eu aceitei isso sem resistência. Lembro que não precisei percorrer a floresta para retornar ao ponto inicial de minha entrada no céu. Desta vez, eu passei por cima dela, mas não exatamente voando. Alguns metros daquela superfície, a melhor forma que posso expressar a vocês é que eu era capaz de subir o quão alto desejasse sem temer nada. E me lembro de passar por sobre as árvores e retornar ao local onde tudo começou. Quando cheguei lá, não parecia que havia uma porta a ser aberta para sair. Era como se eu entendesse que, conforme avançasse, deixaria aquele reino. Recordo-me de ter permanecido ali por um tempo, sentindo que ainda não era o momento de partir, e isso me deixou extremamente contente. Então me virei e observei a floresta na minha frente. Sabia que Jesus estava do outro lado e percebi que poderia seguir pela esquerda da floresta. Enquanto caminhava, admirei aquela criação divina. Avistei montanhas que se assemelhavam a ondas no oceano, ondulando ao meu redor, mas que na verdade eram montanhas reais. Era a experiência mais bela que eu poderia ter, e estava desfrutando de cada instante, para ser honesto. Achava que poderia permanecer para sempre naquele paraíso. Contudo, tinha a consciência de que precisava retornar a Jesus. Quando finalmente cheguei até ele novamente, desta vez vindo por um caminho diferente. Passei atrás dele por alguma razão e me posicionei no mesmo lugar, inclinando-me diante dele uma vez mais. Ali, ele conversou comigo um pouco mais sobre as questões de lá. Lembro-me da luz radiante que emanava dele, envolvendo-me completamente. Após aquele momento, ele olhou para mim novamente com aqueles olhos lindos, repletos de amor. E, pela segunda vez, disse: "Não, meu filho, ainda não é a sua hora, retorne para casa." Assim, mais uma vez, eu sobrevoava aquelas árvores em direção ao mesmo início, prestes a dar um último passo, quando, de repente, percebi que não estava preparado para partir. Foi então que comecei a refletir: será que realmente quero ficar por aqui? E em vez de me dirigir para o lado, do lado esquerdo da floresta, assim como antes, dirigi-me ao lado direito e tive experiências surpreendentes. Esse lado parecia estar mais ligado às águas, incluindo oceanos, mares e rios. O azul parecia mais intenso, e as cores eram mais vibrantes do que eu poderia ter imaginado. Observei uma variedade incrível de animais e notei uma grande quantidade de diversidade no céu. Porém, logo retornei para estar com Jesus novamente e me vi no mesmo local, olhando para os pés dele. Quando ergui os olhos do lado oposto, avistei minha família. Minha avó Maria estava à frente dele, acompanhada por um grupo de meus antepassados, unidos a Jesus Cristo e ao Pai. Eles apareceram para me receber. Já estava ciente de que eles estavam presentes na primeira e na segunda vez, mas não havia prestado atenção neles, pois estava focado apenas em Jesus. Contudo, desta vez, por alguma razão, consegui desviar minha atenção para todos eles. Algumas pessoas frequentemente me perguntam como eram, mas é complicado descrever a aparência das pessoas no céu, já que não há tempo.
O que posso afirmar é que eram resplandecentes, com sorrisos amplos e uma alegria genuína. Mais tarde pensei comigo mesmo, uau, consegui ver toda a minha família sorridente e compartilhando uma alegria única, algo que nunca experimentei em toda a minha vida na Terra. Eu não tinha ideia de que as famílias lá eram assim. Mas a verdade é que a família tem grande relevância para Deus e isso se tornou claro para mim. Havia indivíduos que jamais imaginaria estarem no céu, pois não atendiam aos requisitos que eu segui, mas na realidade o único. O critério que realmente nos é solicitado é aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus derrama toda a sua graça sobre mim e eu experimento o que é estar no céu, onde todos os anjos se unem para louvar ao Senhor. Mas após esse momento grandioso, Jesus me observa e diz com uma voz firme, Filho, ainda não chegou a sua hora, retorne para casa. Minha avó Maria, que estava presente, me aconselhou a trazer de volta o maior número de pessoas possível, referindo-se à minha família aqui na terra. Então, me inclinei diante de Jesus e atravessei novamente as árvores, chegando ao que eu denomino a borda do céu. Ao dar um passo, deixei aquele reino chorando como uma criança. Recordo-me de entrar no quarto do hospital e ver meu corpo na cama, enquanto os médicos estavam prestes a assinar minha declaração de óbito. Não sei por que fiz isso, mas lembro de olhar para meu corpo, virar-me e depois retornar à minha forma física. O monitor cardíaco começou a emitir som de alarme novamente, e os médicos correram para o quarto, trazendo-me de volta à vida. Para ser honesto, eu não desejava retornar, mas percebi que ele queria me fazer entender que precisava mais de mim aqui, na terra do que no céu. Hoje enxergo as coisas de uma perspectiva espiritual e não tenho a mesma visão que tinha anteriormente. Essa experiência mudou profundamente minha forma de ver a vida. E o que quero transmitir é que não devemos nos apegar tanto a bens materiais. Não afirmo que devemos ignorá-los, pois eles são necessários aqui na terra. Minha esposa pode compartilhar melhor sobre as minhas mudanças, pois ela percebeu a diferença em mim. Mas de qualquer maneira, essa é a minha narrativa. E há muito mais a ser contado. Espero que tenham apreciado e foi um prazer dividir minha experiência com todos vocês.